Olá pessoal, tudo bom? Muito bem. Bom, chegando aqui o Natal, então fazer uma produção um pouquinho diferente. E eu estava pensando aqui no que fazer, quis fazer uma homenagem aí à minha nona, que quase todo ano no fim nessa época, fim de ano, ela fazia um docinho chamado vinheto. E esse docinho devia ser bem regional, lá da região dela, de Montazzoli, que é na Abruzzo, ali do lado de Roma ali, e ela fazia, então eram umas bolinhas feitas com farinha, vinho, e era feita e era colocada também uma calda de vinho, né? Então eu andei procurando, dando uma olhada para ver se achava a origem regional de tudo aquilo lá, mas eu não achei não, né? O que nós encontramos foi o Turdilli, que é lá da região da Calábria, que é um docinho também feito com vinho, só que ele fica numa calda de mel, né? Então eu acredito que pela diferença ali de região, talvez o açúcar fosse um pouco mais acessível, né? Não sei como era na época deles lá na Itália, mas talvez o mel, até por ser um produto mais requintado, fosse um pouco mais caro. Não dá para ter essa noção, mas o dela era feito sem o mel, com uma calda feita com vinho, uma redução de vinho com açúcar, né? De qualquer forma, pensando na época, estudando um pouquinho, né, os italianos, era um doce até que chique, vamos colocar assim, né? Porque o vinho não era uma coisa tão barata assim, e o açúcar muito menos. Mas vamos lá, então vou tentar passar aqui, é muito facinho de fazer. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dissolver aqui um fermento de padaria, né, com leite. A gente dissolve os dois aqui rapidamente. E aí a gente vai precisar de vinho tinto. Como vai açúcar, não precisa usar vinho suave não, tá? Use um vinho seco, senão vai ficar com excesso de açúcar e talvez o pessoal reclame um pouquinho aí da quantidade de açúcar. Então, enquanto está dissolvendo aqui o nosso fermento, a gente vai colocar aqui basicamente 2 copos de vinho, copo de 200 ml, isso para massa, tá? A gente vai colocar lá o fermento e um copo de óleo. Ah, posso colocar azeite? Então, eu não indicaria colocar o azeite, porque ele vai deixar um gosto residual, tá? Então, eu estou usando aqui realmente o óleo de soja mesmo. Se quiser usar um óleo de girassol, alguma coisa assim, um pouquinho mais diferenciado, fiquem à vontade. Então, estou colocando aqui, e aí eu vou acrescentar 1 kg de farinha, tá bom? Não tem muito segredo aqui, a gente vai incorporar os ingredientes. Vai deixar essa massa aqui descansar por efeito do fermento, tá? Para ela dar fermentada. Então, 1 kg de farinha. Então as quantidades são muito fáceis aqui de nos perder. 2 copos de vinho, 1 tabletinho de fermento fresco, fermento de padaria, 1 copo de óleo e 1 kg de farinha de trigo. Não se preocupem com o excesso de óleo, porque, por incrível que pareça, na hora de fritá-los, todo o óleo que tiver na massa, ele sai da massa, tá? Então, a massa fica bem crocante. Opa, a colherzinha aqui se soltou, que quebrou o caminho. Ele fica bem crocante. Então, eu já incorporei aqui os ingredientes. Vou tampar aqui e vou deixar isso aqui fermentar por 1 hora. Depois a gente retorna com essa massa, faz as famosas bolinhas, né? Que o Turdilli quer dizer docinhos de vinho. Deixar num lugar fresco aqui, tomando
esse tempinho aqui para o crescimento e desenvolvimento do fermento da massa. Voltamos logo. Dando a massa na mão. Então, batedor de gancho. Deixar aqui uns 5 minutos. Eu vou mostrar para vocês o zoom. Bom, então a massa, ó, tá se soltando fácil, ó, ela vai despegando fácil, tá certo? Então uma massa bem elástica, ó, tá? Ela não gruda não, ó. E agora eu vou deixar ela crescer aqui por mais meia hora, ok? E depois a gente abre então o corte dessa massa. Descobrir aqui. Deixar num lugar fresco, tá bom? Bom, enquanto a nossa massa está lá crescendo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a calda então. Então vou lembrando que o tradicional calabresa é feito com mel, tá bom? Fritam as bolinhas e depois eu passo no mel. Como essa receita é lá da minha nona, eles têm o costume de fazer isso com vinho. Então é o que eu vou fazer, tá bom? Bom, então arrume um vinho. Eu estou usando aqui um Santa Helena, um chileno Carmener. Lembrem-se, quanto melhor for o ingrediente, melhor será o resultado, tá bom? Então, tá aqui. Então, para aquela quantidade de 1 kg de massa de farinha, eu estou usando aqui 1 litro de vinho. Lembrando que eu estou usando um vinho seco aqui. Oh. E ainda me sobrou aqui um restinho do outro vinho. Vamos aproveitá-lo. Para 1 litro de vinho, eu vou usar aqui meio quilo de açúcar, açúcar branco. Então vamos fazer uma calda fina, tá bom? Não sei precisar aqui o tempo que vai ficar aqui, chegando aí nos seus 105, 107 graus aqui, se vocês forem usar um termômetro, né? Então o termômetro aqui vocês vão medindo aqui, mas é aquela calda fina, não é aquela calda espessa, muito grossa, tá? Então aí não tem muito o que fazer. Isso aqui vai ficar fervendo por pelo menos aí uma horinha e pouco, até chegar na temperatura que eu preciso, ou na espessura que eu preciso, tá bom? Então providencie um vidro branco, esses vidros de maionese, para colocarem depois. Se vocês quiserem enfeitar, ficar bacaninha, arrumem um meio metro de um tecido floral aí para pôr em cima, lá para amarrar com a fitinha, como eram as geleias antigas tradicionalmente vendidas, né? Fica bem legalzinho. E dá para enfeitar a mesa do dia do Natal, do dia 25, do dia 24 da véspera, ou até no Ano Novo, fica legal. Dá para vocês levarem isso como um presente de visita, de sobremesa na casa de alguém que vocês forem passar essas datas. Tá bom? Então, por enquanto é isso que eu tenho para vocês. Voltamos então, gente. Bom, a massa cresceu aqui. Vou colocar ela aqui sobre a pedra. Estou usando aqui uma farinha de semolina. Sêmola. Então, o que eu estou fazendo aqui? Só incorporando para ela não grudar na minha mão. Tá? Mas basicamente é isso aqui. Daqui eu vou cortar. E aí a gente vai fazer as bolinhas, tá bom? Então vou separar aqui os pedaços que eu quero. É basicamente como se montam os nhoques, tá? Então
Se vocês quiserem pegar uma porção menor ainda, não tem problema. Ó. Passa lá na farinha, abram as bolinhas. E aí vai cortando. Bolinhas pequenas. Tamanho de nhoques pequenos, tá bom? Aí eu vou fazendo as bolinhas aqui. Com toda essa massa. Aí o que eu vou fazer? Bom, eu tenho aqui um passador aqui de fazer macarrão. Então eu passo ele aqui no passador aqui. Passa um pouquinho de farinha, senão vai grudar. Eu passo ele aqui para ele ficar aquelas marquinhas. Quem não tiver isso aqui, gente, pode fazer com o garfo. Também dá certo, tá? E daqui eu vou fazer um monte e aí eu volto pra gente fritar. Tá bom? A nossa calda aqui, ó. Já tá dando aqui, vamos ver quantos graus ela está. Chegou aqui a 103 graus. 103, 104, ó lá. 104,5, tá bom? Então tá perfeita a calda. Calda leve, tá bom? Aí deixa reservada, ela vai esfriar e a gente vai fritar as bolinhas daqui a pouquinho. Bom, então aqui no detalhe para vocês, eu vou pegar a bolinha, ó. Vou passar aqui no coisinho e ela fica marcada. Passo aqui e ela fica marcadinha, ó. Tem muito segredo. Vai fazendo com tudo, com toda essa massa aí. Você assim, ah, mas a massa vai... É muita massa, eu quero fazer menos. Não, pode fazer porque essa massa vai enxugar bem na hora que fritar. Então tá lá. Só ir passando aqui. Se não tiver, pode fazer com o garfo também. Se for muito preguiçoso, não precisa fazer. Mas aí também, né? Precisa caprichar. Só ir passando lá com o garfo ou com... De repente até um ralador de queijo, deixa a marquinha. O que vocês tiverem aí para fazer uma marquinha diferente. Tudo marcadinho. Tá bom? Deu para ver no detalhe aí. Bom, gente, então, ó. Vou começar a fritar aqui. As bolinhas. Até que elas fiquem bem moreninhas, tá? Começa a ter um tom castanho. Não é para queimar, é para deixar no tom castanho. O óleo que está dentro da massa vai sair. E as massinhas vão ficar bem sequinhas. O fato delas terem óleo dentro da massa ajuda a não ter problema de espirrar. Então é mais seguro, inclusive para a gente fazer. Vai virando elas aqui. Até elas ficarem mais douradinhas. Fogo médio para não queimar. Bom, então ó, estão aqui as bolinhas fritas. Tá? E a calda já esfriou. E aí o que a gente vai fazer? Vai despejar sobre tudo isso aqui. Olha lá a calda. Tá vendo? E aí a gente vai mexendo isso aqui umas 4, 5 vezes por dia. Põe na geladeira e vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Depois eu mostro como é que a gente vai pôr no potinho, tá bom? Muito bem, voltamos então. Bom, esse pote aqui ele tem só o fechamento dele por pressão.
E aí a calda, que está aqui na parte de baixo, vocês vão ficar fazendo isso, vocês vão ficar virando esse pote. Aí vocês vão ver que ele vai escorrer toda a calda para um lado. Aí vai virando isso aqui na geladeira, como se fosse fazer um champanhe, fazer um remoage. Vai virando lá, de tanto tempo você vai dando uma virada. Ele tem que ir incorporando toda essa calda no vietinho. O outro pote aqui é um potinho de plástico, então... mesma coisa, ó, tá cheio de calda, vou virando ele, vou deixando essa calda incorporar, tá? Então de vez em quando eu vou lá e vou dando uma viradinha. Pelo menos umas 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, se vocês lembrarem, tá? Senão, não é que vai ficar ruim, é que o de baixo vai ficar muito cheio de... muito úmido e o de cima vai ficar mais sequinho. Então, para que ele fique todo uniforme, a gente vai virando. E o outro, potinho de palmito aqui é a mesma coisa, ó, virei, a calda já escorre. Então lembra, vinho, usei o vinho seco, né? Que nós temos o costume de usar vinho suave, né? Então todo vinho é seco, ele já não é, ele não é doce por natureza, né? Não sei os vinhos de sobremesa, mas... então aqui vocês têm uma coisa que não é muito doce. Bom, aí se vocês forem criativos, ó, comprem um tecido, alguma coisa assim. E façam um enfeite, né? Igual tinha antigamente lá nos potinhos de geleia, potinhos de compota. Vamos ver aqui se eu consigo fazer isso aqui. Sou muito bom nisso aqui, mas enfim, vamos lá. Tem prática. Não sai. Olha lá. Pronto. Aqui. O famoso laço. Para quem é da área de decoração, vai saber fazer muito melhor do que eu aqui, ó. Mas já ficou bacaninha, ó. Tá certo? Então vai dar de presente, vai na casa, vai passar o Natal na casa de alguém, vai passar o dia 25, né? Aquele monte de comida que todo mundo já comeu um dia antes, né? Famoso comida japonesa aqui, soborô. Ou restauranté, como dizem os franceses. Então aí você leva um negocinho diferente, uma novidade. Aí põe lá na mesa da onde vai servir a sobremesa e o pessoal fala, nossa, mas o que é isso aqui, né? Ah, então, é um doce italiano, um doce regional italiano, lá de Montazzoli, terra da minha nona, Viena Gattoni, e é um doce típico daquela região, tá bom? Então aí vocês têm um docinho bacana aí. Ó, outra tampinha, a tampinha do vidrinho de palmito aqui. Guardou o ano inteiro esses vidrinhos, não tem o que fazer, tá lá no armário, né? Ocupando espaço, aquelas coisas, né? E aí, essa é a hora. De repente, se for só para consumo, leva no potinho do Tupperware lá, Tupperware. Vamos lá. Pronto. Vai dar um lacinho aqui. Enfim. Aí a criatividade é com vocês. Tudo bem. Bom. Ficou bacaninho. Olha lá. Tá bom? Se quiser pôr uma dedicatória aqui, vai lá na impressora. E aí vai mexendo isso aqui, ó. Na geladeira você vai mexendo. Vai mexendo, tá bom? Principalmente no primeiro dia. Depois já não é tão necessário assim, uma vez por dia já tá bom. Mas no primeiro dia é muito legal que vocês façam isso aqui. Tá? Então já ficou na tigela grande, então vocês vão mexendo com a colher para incorporar bem. Aí ele passa a noite e ele já dá aquela... ele suga todo esse vinho. Então tá aqui os potinhos bacanas. E a gente volta então com a famosa degustação. Muito bem, chegamos naquela hora. Aquela hora. Bom, então lembrando para vocês, está aqui o nhoque
de vinho, chamado mais conhecido como vinheto, ou turdile, só que esse é ao vinho, né? O famoso turdile da Calábria é al miele, feito com mel. Então, vou pegar aqui um pouquinho, olha lá, caldinha de vinho. Se quiserem extrapolar, vocês podem servir isso aqui com um sorvete de creme, fica maravilhoso, decorar com uma folhinha de hortelã, fica bem bacana, tá? Mas isso aqui é legal assim, você coloca lá, o pessoalzinho vem lá com o palitinho. Se tiver aqueles palitinhos de fazer fundir, é legal, porque eles são compridinhos, dá pra pegar lá no fundinho, né, os que tiverem lá. E aí o pessoal vai caçando lá e vai comendo. Então, tá aqui nosso vinheto. Nossa, bom, hein? Esse negócio de vinho, gente, é fantástico. Tem problema, pode comer tudo isso aqui e dirigir, porque quando a calda ficou lá, o álcool evaporou. Ó, a sensação, eu vou mostrar um cortadinho aqui pra vocês. Dá pra ver, ó, que a calda foi entrando, então ela ficou mais ou menos até o meio do vinhetinho. E dentro tá bem crocantinho. Tá bom? Lembra, vou alguma coisa assim, uma massa de sonho um pouquinho mais crocante. Tá? Então por causa do fermento ele ficou com essa aeração. Mas ele ficou um pouco, como foi um pouquinho mais frito, né? Ele fica com um pouquinho de crocância aqui no meio. Aí você passa na caldinha, né? Eu como. Aí vai comer foi lá bater um papinho, daqui a pouco você passa, pega mais um papinho, né? Não precisa de pratinho, porque é uma bocada, você faz um tamanho de uma bocada. Tá aí um doce muito legal de fazer, que ninguém conhece, pelo menos aqui em São Paulo só a minha família faz isso. Fica muito legal, diferente, bacana de dar um presentinho desse, é uma lembrancinha, um negócio, né? E vocês não têm noção de como fica bom isso aqui, gente. Então, um ótimo Natal para todo mundo, boas festas, muita alegria, muita bagunça, com consciência. Divirtam-se bastante. Façam, depois me contem se ficou realmente bom. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.